E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como que você pode utilizar a inteligência artificial para analisar se um call de venda, seja seu ou de alguém da sua equipe, ele está bem feito, ele está seguindo a técnica, e utilizar a IA para poder monitorar e te dar um reporte de como que foi esse call comercial. Se isso é interessante para você, fica aqui até o final, que a gente vai mostrar exatamente o passo a passo para você utilizar a inteligência artificial para poder fazer esse tipo de análise de um call comercial. Então vamos lá, pessoal. Aqui na minha tela eu vou mostrar aqui para vocês exatamente como que a gente pode fazer isso, tá? Estou utilizando aqui um chat GPT normal, tá? Mas o grande ponto que a gente precisa entender para conseguir monitorar um call de vendas é entender que você pode utilizar a IA muito mais do que simplesmente ficar fazendo perguntas como se fosse um Google, tá? Então existe o conceito de engenharia de prompt, onde você consegue dar algumas instruções mais completas ali, como estruturar um contexto, colocar algumas regras, alguns objetivos e um formato de resposta para que a IA consiga te trazer um resultado um pouco mais estruturado e algo mais eficiente para aquilo que você está buscando, tá? Então vou dar um exemplo. Por exemplo, eu poderia colocar aqui: analise esta reunião de vendas e me diga se foi bom ou ruim. Posso simplesmente colocar uma frase fazendo uma pergunta para a inteligência artificial, tá? Só que muitas vezes, se a gente coloca um contexto sem contexto e algo muito superficial, você acaba tendo uma resposta não tão eficiente ali da inteligência artificial, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para você, cara. Quanto mais contexto você der para a inteligência artificial, mais ela vai conseguir ser assertiva. Acho que muitas pessoas estão falando que a IA não está trazendo as informações corretas e muitas vezes falta metodologia para poder utilizar a IA da forma correta, tá? E aqui eu importei aqui, né? Eu anexei uma transcrição de uma reunião de vendas, tá? Que foi feita. E aqui eu vou clicar em enviar o prompt e vamos ver o que ele vai me retornar com essa análise. A minha avaliação: a reunião foi boa e converteu a venda, mas teve alguns pontos que podem ser melhorados. Cliente criou conexão rapidamente, fez uma descoberta, vendeu transformação e muito mais, tá? Aqui você já começa a ver insights bem interessantes sobre a minha reunião, tá? Se você fizer algumas perguntas, aqui ele até deu uma nota, rapport, diagnóstico, apresentação, só que ele não está considerando, não tem um treinamento específico de como que é a minha técnica de vendas, tá? Qual que é a metodologia que a gente utiliza. E o que eu fiz especificamente para poder ter uma IA treinada com a minha técnica, tá? Vou criar um novo chat e vou colocar exatamente um prompt que a gente utiliza realmente essa técnica de engenharia de prompt para ter um treinamento melhor. E quando a gente fala de engenharia de prompt, ao invés da gente fazer simplesmente uma pergunta, eu consigo dar um contexto, eu consigo trazer informações que ajudam a IA a entender o cenário, consigo falar um pouco sobre a persona, quem que a IA deve representar. Por exemplo, eu sou um professor, eu sou um gerente, eu sou um vendedor, eu sou um copywriter. Você pode colocar objetivos, o que exatamente deve ser produzido, regras, limites, restrições e requisitos, e até um formato de saída com uma tabela, com uma lista, com roteiro, com e-mail, com JSON e muito mais. E nesse caso, eu criei um prompt que ele fala: ó, haja como um gerente comercial de venda sênior, sua tarefa é ajudar-me, um colega vendedor, a avaliar o poder persuasivo da minha técnica de venda chamada 7 passos. Apresentação, conexão, decisão imediata, apresentação do produto, fechamento, referidos e validação. Então, muita coisa que está aqui, por exemplo, quando eu fiz simplesmente uma pergunta, não tinha sido analisada. Agora, se eu faço isso com contexto, explicando como que é a minha técnica, eu consigo ter informações muito melhores. Primeiro, peça-me para fornecer uma transcrição de uma reunião de vendas em texto para avaliação. Aguarde minha resposta. Assim que eu tiver colado e escrito o texto, você avaliará com base nesses 7 passos. Use essas diretrizes, então, aqui explicando que a apresentação eu quero que analise ela especificamente numa escala de 0 a 10, considero quão efetivamente ele se apresenta e apresenta a empresa para o lead, estimula o lead a se apresentar também. Conexão, uma escala de 0 a 10, avalie se ele consegue fazer perguntas interessantes para identificar uma dor ou um sonho. Então a gente só oferece alguma coisa dentro de um call comercial se a gente achou uma dor ou um sonho, um objetivo daquele lead que a gente está conversando, e se ele faz uma pergunta-chave, se o lead quer atingir esse sonho ou resolver esse problema hoje. Se a pessoa responder que esse assunto não é importante ou prioridade hoje, não deve seguir.
A decisão imediata, que é um dos passos que a gente antecipa uma objeção lá, de vou pensar, por exemplo, considere que ele só pode seguir com o call comercial se o lead disser que se couber no orçamento e se ele gostar, ele fecharia uma compra com você hoje. Apresentação do produto, analise o quão bem foi detalhada, definida e detalhada foi apresentado o produto, quebrando objeções, mostrando diferenciais e vantagens. Fechamento, avaliar se o fechamento da venda foi bem executado, se foi realizado um processo de ancoragem, mostrando quanto este conhecimento é caro no mercado e que ele pagaria muito mais por produtos menos eficientes, e o objetivo principal do call é fazer com que o cliente faça a compra durante a ligação. E aí depois, vendendo ou não vendendo, tem a questão dos referidos, que a gente analisa se foi feita uma condução, se a pessoa gostou do atendimento, se ela realmente se teve uma conexão ali com o lead, e se ele quer, no caso, ganhar o ingresso ou depois disso solicitar uma indicação. Tá? Existem algumas formas de você pegar o referido, mas eu coloquei uma das abordagens que a gente tem feito aqui, que funciona bastante, que a gente também dá um presente para a pessoa. Tá? Validação. Depois de pegar os 20 indicações, ele validou o nome e pediu para enviar uma mensagem para cada indicado, então enviando um convite e avisando, né, que ele foi convidado para algo gratuito, e depois de cada critério forneça as pontuações e muito mais, e me dê uma pontuação total com uma nota baseada numa escala de 0 a 100. Então a gente consegue realmente ter um aprofundamento ali, de ter uma nota geral de como que foi esse call. E aí depois aqui o fechamento desse prompt, tá? Então, como vocês viram, eu dei uma instrução mais completa aqui para inteligência artificial, e aí você pode rodar isso no ChatGPT, ou no OpenAI, ou no Gemini, tá? No que você utilizar hoje. E aqui eu vou anexar uma transcrição. Então, vamos enviar esse prompt, ele vai entender o que eu preciso. Perfeito, vou atuar como gerente comercial. Após receber a transcrição, farei uma análise detalhada e tal. Pode enviar a transcrição que eu inicio a análise. E aqui eu vou anexar uma transcrição, a mesma transcrição que eu coloquei ali, e agora eu vou ter uma análise muito mais aprofundada de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com que eu treino a minha equipe comercial, de acordo com como é a minha técnica de vendas, tá? Ó, avaliação da sessão estratégica do Alex, resumo executivo, resultado da venda, venda realizada, percepção geral, a reunião foi forte em conexão, autoridade, diagnóstico e tal. Apresentação, nota 9, pontos positivos, trechos fortes. Então é legal que você mesmo já consegue ter um feedback de como que tá as suas calls mesmo, né? De acordo com aquilo que você tem como metodologia, né? Então estrutura sua metodologia dentro de um prompt e analisa se realmente o que você pode melhorar dentro de cada call. Então, apresentação muito boa, sua empresa, sua experiência, credenciais, resultado de alunos, gerou autoridade, tá? Conexão, nota 9, pontos fortes, você explorou o histórico profissional, tempo desempregado, objetivo de recolocação, interesse por Oracle, que é um dos assuntos que a gente aborda aqui dentro de uma das empresas que eu tenho, sonho de voltar ao mercado, perguntas muito boas, o que você está buscando para esse segundo semestre, quanto tempo que você está fora do mercado, voltar ao mercado esse ano é uma prioridade. Então, nesse caso, foi um cara que estava desempregado, estava fora do mercado, e a gente conseguiu ajudar ele com um produto que ajuda ele nessa realocação. O lead demonstrou dor, urgência e objetivo, e o que faltou? Uma pergunta mais emocional, tá? Isso aqui é muito interessante. O que muda na sua vida quando você voltar para o mercado? Então, traz uma reflexão muito interessante. Decisão imediata. Então, executou a nota 7. Se você gostar e couber dentro do seu orçamento, você faria o programa hoje. O lead respondeu que sim, mas você não aprofundou, né? O que poderia impedir de você tomar uma decisão hoje? Existe alguma pessoa que precisa aprovar isso junto com você? Tem alguma outra variável além do orçamento? Então, isso blindaria um pouco mais, mas foi boa. Apresentação do produto, nota 10. Foi a etapa mais forte da reunião. Mentoria, aulas ao vivo, simulados, reforçou tudo que foi apresentado. E ele consegue analisar, olha que interessante, muito mais rápido do que um humano, e você consegue ter uma opinião um pouco mais neutra de coisas que muitas vezes você não sabia que está errando. Então isso serve muito para você que executa os seus próprios calls, ou até mesmo para você monitorar a sua equipe, tá? Isso tem sido muito legal. Depois, fechamento, nota 8, comparação com a faculdade, comparação com a Oracle, comparação com o salário. Então teve pontos fortes aqui, inclusive de ancoragem. Referidos e validação não foi executado dentro desse call. Então tá aqui uma nota 0 de validação de referidos, e a pontuação final foi 9, 9, 7, 10, 8, 0 e 0.
Então foi uma nota de 61,4, considerando de 0 a 100, tá? Então, pontos importantes, principais melhorias, apresentação, conexão, principais melhorias de cada uma das etapas, tá? A validação não foi feita, os referidos também não foi feito, então são pontos de melhoria. O que é legal disso aqui, gente? Que você consegue tanto melhorar a sua própria conversão, eu acredito que o que não pode ser medido não pode ser melhorado, então é importante você começar a medir realmente como que está sendo. Todo dia eu faço ligações de vendas, beleza. E como que está o seu desempenho dessas ligações? Às vezes você está querendo formar uma equipe, mas você mesmo não está executando a técnica direito. Tem algumas etapas ali que você não está conseguindo explicar do jeito correto. Então, com a inteligência artificial, ela te ajuda a medir exatamente como que está a sua técnica de vendas, beleza? Então essa é uma explicação aqui de como que você pode utilizar. Isso aqui pode ser utilizado, inclusive, para a sua reunião diária. Eu quero fazer um debriefing ali e analisar um call de um vendedor para trazer aplicações, para poder trazer exemplos, para poder entender onde que ele está errando e para você conseguir fazer um treinamento também de uma equipe comercial muito útil. Então, se você começar a utilizar exatamente isso que eu estou te mostrando, com certeza vai contribuir bastante. Se você tem interesse em ter acesso a esse prompt completo, aqui na descrição eu vou deixar um link para você baixar esse prompt completo. Você pode pegar o GPT, pegar a transcrição, anexar, colocar esse prompt e já começar a ter uma ideia. É legal que você também pode mexer nesse prompt. Utiliza a técnica diferente, Guilherme. Ali nos referidos eu faço um pouquinho diferente. Ao invés de dar um ingresso, a gente realmente fortalece ali na gratidão e na reciprocidade. Você pode adaptar e fazer do seu melhor jeito e treinar a inteligência artificial para que seja feita da melhor forma para você e que te ajude a trazer melhorias, produtividade, aumentar sua taxa de conversão. Com certeza melhorar a sua técnica de vendas vai aumentar muito a sua taxa de conversão, beleza? Depois desse passo aqui de um prompt, dá para você aprofundar muito mais, dá para você criar um agente, dá para você ter uma base de conhecimento com as melhores calls que você fez nos últimos anos, o exemplo do que não deve ser feito dentro de um call comercial. Então você consegue aprofundar isso com agentes. Caso você tenha interesse, deixa um comentário aqui embaixo que eu tenho hoje uma mentoria que a gente consegue te ajudar também em como que você mesmo pode criar os seus agentes, evoluir dessa parte de prompts e criar automações, botar essa análise para que seja feita por padrão em todos os calls, para que você consiga monitorar o seu time em tempo real utilizando agentes de IA que vão monitorar e te falar quem do seu time que está com a técnica ruim, que não está executando a técnica correta, e você consegue monitorar, por exemplo, um time de 10 pessoas ao mesmo tempo, hoje, utilizando a inteligência artificial. Você treina a IA e a IA consegue monitorar tudo que está sendo feito, uma coisa que, quando você coloca um time de 5, 10 pessoas, já ficaria muito difícil você conseguir analisar call por call de cada um dos seus vendedores e da sua equipe, tá? Então, você pode ir para um próximo nível, caso você queira. Se você tem interesse nesse assunto, digita aqui embaixo, eu quero, que eu consigo te ajudar também com o meu programa de mentoria, para a gente poder te ajudar a criar automações utilizando inteligência artificial. Se você gostou desse vídeo, chegou aqui até o final, dá um like, se inscreva no nosso canal, habilite o sininho aqui, porque todos os vídeos que a gente soltar aqui no nosso canal, você vai ser notificado e a gente vai conseguir te ajudar aí com mais conteúdos sobre vendas e inteligência artificial para poder te ajudar a vender mais, aumentar sua taxa de conversão e conseguir evoluir utilizando a IA dentro de uma área comercial. Beleza? Então é isso, fechamos por hoje. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.